Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Introdução ao livro de Êxodo. Vamos entender o mistério do livro de Êxodo. Dá para ler aí? Quem tiver a folhinha em sua mão terá maior facilidade de acompanhar. A autoria, a tradição judaica e cristã acredita na autoria mosaica, conforme está escrito no próprio livro. Êxodo 17, 14, 24, 4 e 34, 27. São expressões onde Deus escreve no livro de uma forma muito clara e explícita para Moisés. Até mesmo Jesus confirmou a autoria do Êxodo a Moisés em Marcos 7, 10, 12, 26, João 7, 19 e no 5, 46, 47. O próprio Jesus confirma a autoria de Moisés, ok? Nós já vimos que Moisés escreveu o Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Muito bem. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, da Torá para os judeus e do Pentateuco. Então, sabemos que Moisés foi quem escreveu. É verdade que existem céticos e agnósticos, e isso aqui a gente não tem como colocar nessa folhinha, mas nós vamos colocar no livro, que alguns agnósticos acreditam que Moisés escreveu somente uma parte, do Êxodo. Já outros céticos acreditam que Moisés não escreveu nada. Isso foi os judeus, depois do exílio, que começaram a inventar essas histórias com a intenção de fazer a religião perfeita. Mas nós acreditamos que Moisés é o autor, narrador e compilador. Por que compilador? Porque ele chegou a compilar através da tradição oral. A escrita vem se desenvolver muito tempo. Foi a pergunta que a gente fez em Gênesis. Como Moisés pode escrever sobre Gênesis se ele não estava presente? É simples. Deus revelou a ele partes. E outra parte era a tradição oral, que até hoje é muito celebrada entre os judeus. O ensinamento de pais para filho através da tradição oral. Ok? Era aquela informação que era passada de pai para filho. Êxodo, a expressão no grego é êxodos, que significa justamente saída e partida. O livro de Gênesis é o livro do princípio. O Êxodo é justamente a saída, a retirada do povo de Deus do Egito. Saída e partida. Data em que foi escrito, segundo os estudiosos, o Pentateuco foi escrito entre 1440 a 1400 antes de Cristo. Esse é o período, tá? É importante informar os irmãos que o livro de Êxodo, ele foi escrito como uma obra única e contínua, ou melhor, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Era uma obra única e contínua. Moisés colocou esses nomes, tanto que para os judeus é chamada a lei. Na realidade não foi Moisés, futuramente os escribas colocaram o nome Gênesis apenas por organização. Mas era uma obra contínua, era chamada a lei. Ok? Destinatário. Para quem foi escrito o livro de Êxodo? Local. O livro, assim como todo o Pentateuco, foi escrito no deserto, durante a peregrinação de Israel, provavelmente em algum lugar na península do Sinai. Nós vamos ver através do mapa, o período que eles passam na península do Sinai é o momento em que eles têm paz. Não, é uma região deserta, evidentemente, então não tem inimigos, não tem ameaças de inimigos naquela região, então ele tem paz para poder escrever. É aquilo que o pastor precisa às vezes, por isso que fecha a cortina. Você chegar e a cortina está fechada, pode ter certeza. Destinatário. Qual é o destinatário? Ao povo de Israel e toda a sua descendência. E essa descendência, ela é biológica, aquele que é judeu nativo,
como também espiritual, porque Deus prometeu a Abraão filhos na fé. Dentro dessa descendência espiritual, olha eu aqui, olha você aí, olha todos nós aqui. Sim, o livro de Êxodo foi feito para os judeus naquele tempo, mas para todos os descendentes de Abraão, seja biológico ou seja espiritual. E a Bíblia nos diz que nós somos filhos de Abraão por causa da fé, através da fé. Ou seja, essa parentesco aí espiritual. Essas são as informações básicas relacionadas ao livro de Êxodo. Prosseguindo, porque ainda há muita coisa para se ver, qual é o propósito teológico, isso não diz aí, mas é o propósito teológico do livro de Êxodo. Qual é o propósito teológico? Está escrito, redenção, olha lá, apresentar a redenção de Deus através da libertação do Egito. O livro de Êxodo nos revela Deus como o redentor do seu povo. Então essa é a teologia explícita claramente no livro de Êxodo. Outra, provisão. O livro de Êxodo relata a provisão de Deus através da peregrinação no deserto. O livro de Êxodo nos revela um Deus provedor. Você vê o cuidado de Deus o tempo todo em relação ao seu povo, proporcionando tudo que eles realmente necessitavam durante o período da peregrinação. Qual é o outro propósito teológico? É verdade que existe mais, mas a gente vai sintetizar, tanto na apostila quanto no livro. A santidade, revela a santidade de Deus através dos seus mandamentos. Quando Deus entrega os mandamentos a Moisés, Ele está revelando ali, acima de tudo, a sua santidade, o quanto Deus é santo, ok? E esse Deus santo exige dos seus filhos a retidão, a lealdade, a santidade, ok? E propósito teológico do livro de Êxodo, presença. Aí, como está escrito aí num slide, aqui também na apostila, o livro vai revelar, manifestar a presença de Deus através do tabernáculo. No livro de Êxodo, Deus dá direção a Moisés para fazer todo o tabernáculo, e o tabernáculo era um desejo de Deus de estar mais próximo do seu povo. Então o que é que nós entendemos através do propósito teológico do livro de Êxodo? Vamos lá? Redenção, provisão, santidade e presença. A presença de Deus é interessante, isso não está na apostila, não está no slide, mas vai estar no livro. Porque a presença de Deus, a ideia é tirar a transcendência é o termo que explica Deus acima de tudo, completamente distante de toda a sua criação. Então o livro de Êxodo, ele tira toda essa transcendência e traz aí a imanência de Deus. Deus agora se torna completamente imanente, ou seja, Deus agora é próximo, entendeu? Aquilo que Abraão, Isaac, Jacó e para José era distante, além das nuvens, além dos céus, agora através do Êxodo existe a presença, a ideia da imanência divina. Ele está ali no tabernáculo, se revelando no povo e nos aguardando. Então o livro de Êxodo traz isso. Os patriarcas levava Deus ao povo, e agora o legislador Moisés está trazendo o povo para Deus, bem próximo, né? Estão entendendo? Transcendência, imanência. Então quando a gente fala sobre presença, é essa conotação. Estrutura do livro de Êxodo. A estrutura do livro de Êxodo, ela se resume em 3 seções, basicamente. A primeira delas é Israel no Egito. E aí é dividido entre a letra A e a letra B. O primeiro momento é a escravidão do povo. Ok? E o segundo momento é a libertação do povo. Então Israel no Egito vive esses 2 momentos. O momento como escravo e o momento em que Deus começa a agir para que houvesse definitivamente a sua libertação. Depois Êxodo vai tratar Israel agora no deserto. 2 momentos. A peregrinação do povo no deserto e a provisão de Deus ao seu povo justamente durante a peregrinação no deserto. É o povo peregrinando, passando suas aflições, suas privações, suas provações, e Deus
providenciando, né, o que era necessário. E depois tem Israel no Sinai. Agora sim, Israel no Sinai. Aí Israel recebe os mandamentos de Deus na península do Sinai, nós vamos ver daqui a pouco no mapa, e recebe também o tabernáculo de Moisés, né, que era a maneira de Deus estar mais próxima do seu povo. Então a estrutura do livro seria, o esboço do livro é justamente essa: Israel vivendo 3 momentos: no Egito, no deserto e na península do Sinai, na região do Sinai. Essa é a introdução do livro, ok? É o que está na apostila para os irmãos adquirirem. Isso aqui já dá uma baita aula de pequenos grupos, não é? Não é, Marcondes? Assim, alguém se reunir para estudar a Bíblia já seria ótimo. Agora, o que não está na apostila é o que eu vou passar agora. Se eu fosse colocar tudo na apostila, meu filho, ia ser muita informação. E o livro a gente já está temendo aí algumas páginas que vão além de 120. Né? Não sei. A gente vai ver isso. Mas agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Em todo o livro nós vamos ter a genealogia. O que é que eu vou fazer com a genealogia? Eu vou ter que desenhar. Eu não encontrei imagens boas e um gráfico como eu espero. Então a gente vai desenhar e pedir para o Willis fazer milagre depois, né? Desenhar a ideia. Mas aqui, irmãos, não sei se dá para ver. Dá para ver? Dá, né? Levi. Quem lembra de Levi? É filho de quem? É um dos 12 filhos de Jacó. Levi. Levi é filho de Lia. É filho de Lia. Já não é filho de Raquel. Raquel teve Benjamim e José. Teve Levi. Jacó teve 12 filhos e um deles foi Levi. Levi teve 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Ok? Coate teve 4 filhos: Anrão, Izá, Hebron e Uziel. Anrão teve 2 filhos. Por isso que eu quero fazer meu gráfico. Porque quando eu fizer meu gráfico, eu vou colocar que Anrão não teve 2 filhos. Anrão teve quantos filhos? 3. Está faltando quem aí? Miriam. Então Anrão teve 3 filhos: Moisés, Arão e Miriam. Detalhe: Moisés, não mostra nada de Moisés aqui, mas Moisés teve 2 filhos. Quem lembra? Gerson e Eliezer. Os 2 filhos de Moisés. Nenhum deles foi sucessor do trono, né? Da missão, do ministério. E o interessante é que Moisés pediu a Deus para que Josué assumisse. Isso é lindo demais. Quando Moisés percebe que não vai chegar à terra Canaã, lógico que já estava nos planos e projetos de Deus, mas Moisés disse bem assim: Deus, deixa Josué. E um detalhe: quando Deus começa a separar as funções, os ofícios, as missões, todo mundo recebeu, menos Josué. Já parou para perceber isso? Todo mundo recebeu e Josué não recebeu nada e ficou como? Calado. Não murmurou, não questionou, não resmungou. Quando Deus chama Miriam para ser profetisa, Arão para ser o sumo sacerdote, os filhos de Arão para ser sacerdotes, Josué pode dizer: epa! Eu fui espiar a terra, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele ficou calado, de boa. Gente, isso é lindo demais de Josué. São coisas que a gente não percebe, está nas entrelinhas. Ele ficou tranquilo, sossegado, né, favorável. Eles sabem quem ele confia. Eles sabem confiar. Começou a servir a Deus sem interesse. Aí quando eu estou dando aula de teologia no seminário, eu digo: eu já não estou lecionando, eu estou ministrando. É o caso agora, eu já não estou lecionando, eu já estou ministrando. Começou a servir a Deus sem interesse, apenas confiando que o que Deus tem para a nossa vida é maior do que nós possamos imaginar. Aí quando chega o encerramento da vida de Moisés,
Deus não chama nenhum dos filhos de Arão para ser sucessor de Moisés, nem os filhos de Moisés para ser sucessor de Arão, ou sucessor de Moisés. Deus chama quem? Josué. Enquanto isso, Josué, estou servindo a Deus, não estou servindo a homens, simplesmente a homens. Estão entendendo o recado? Receberam a mensagem? Tremendo, né? A gente não percebe isso, mas vamos em diante. Moisés, Gerson e Eliezer, enfim, não, a continuidade, lógico que eles tiveram descendência, mas não interessa agora. Arão teve 4 filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Você sabe o que aconteceu com Nadab e Abiú, né? Entraram no tabernáculo com fogo estranho. O fogo estranho era o fogo criado pelo homem. Deus acendeu o fogo e o fogo não poderia se extinguir. Eles deixaram o fogo extinguir e acenderam um fogo próprio, um fogo criado pelo homem. E quando eles entraram lá, foram fulminados. Eita, já não estou mais lecionando, estou ministrando. Gente, Deus não poupou os filhos do sumo sacerdote Arão. Imediatamente foram fulminados. Pense comigo, Deus poderia dizer, são os filhos do sumo sacerdote Arão. Arão, vem aqui. Tenha cuidado com seus filhos, vou dar mais uma chance. Deus não fez isso. Vocês estão entendendo isso? Uma vez eu vi uma pessoa, faz muito tempo, e não tenta imaginar quem. Eu acredito que se meu filho ou minha filha estiver ministrando, Deus vai tocar no coração. Mas seu filho e sua filha não tem vida no altar. Não, mas no altar Deus vai falar. Mas o altar não é lugar para Deus falar. O altar não é lugar para a gente se preparar, é para a gente subir preparado. Não. E aí eu vi o fogo de Deus. Lógico que eu não deixei. Eu vi o fogo de Deus consumir essa pessoa. Consumir no sentido de perder a alegria, perder o ânimo, perder a convicção da salvação. O que é que eu quero dizer com os irmãos aqui? O mais importante é a lição que há por trás dessa história. Se Deus não poupou os filhos do sumo sacerdote Arão, Ele não vai poupar os filhos do pastor Sidney, não. Não vai. Gabriel e Sara estavam no meio de uma tropa aí, pegando as pedrinhas daquela planta e jogando lá do lado de fora. Chamei os dois, eu disse, é melhor que eu bata neles do que Deus faça isso. E usei a vara da disciplina, né, ensinando a eles sobre reverência ao Senhor, porque eu sei que Deus não vai poupar. Entendeu? Deus não vai poupar, assim como não poupou o filho do sumo sacerdote Arão, assim como também não poupou os filhos de Eli, Ofne e Finéias. Deus é Deus zeloso. Então, filho de peixe é peixinho, filho de pássaro é passarinho, mas filho de crente tem que se converter. Senão continua sendo cretininho. Não tem jeito. Não tem crentinho. É cretininho. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. De Eleazar nasce Finéias. Finéias. Eu estou trazendo isso em Êxodo, mas era para mostrar em números. Quando Finéias percebe. Finéias, gente, quem assistiu os 10 mandamentos, a terra prometida, vai entender que o sonho de Finéias era ser guerreiro. Mas Deus tinha chamado ele para sacerdote. Mas ele queria ser guerreiro. Interessante que no final da vida ele se converte. Mas o homem era tão aguerrido que quando ele descobre que os judeus estão com as mulheres estranhas na tenda, ele simplesmente pega uma lança e vara o casal na promiscuidade. Mata. E todo mundo acha aquilo assim um absurdo. Aí Deus diz bem assim, o que Finéias fez jamais será esquecido. Deus louva o ato de Finéias, porque entendeu que ele estava fazendo aquilo com zelo. Né? Aquela ação com zelo, uma ação, né, bem drástica, bem rude, bem áspera, mas havia zelo. Ok? Agora, para entendermos um pouco de história, lá na frente você vê um cara chamado Eucana casado com Penina e com Ana. Aí de repente você vê Ana tendo um filho entregando no tabernáculo. Aí você pensa, como é que pode, se ele não era da tribo de Levi?
É aí onde você se engana, porque ele não era filho de Gerson nem de Coate, mas era filho, ou quer dizer, era filho de Coate, era da descendência de Uziel, de Coate. Coate. Aí vem Izar, né? Zicre, nomes lindos para você que ainda não colocou. Nefeg, Corá, sim, e Coate, Levi. Estou mostrando a descendência. Aí chega a Eucana, entendeu? Eucana, filho de Corá, Izar, filho de Coate e Levi. Então, qual a ligação de Eucana? Por isso que Samuel pode ser sacerdote. Entendeu? Alguém pode pensar, mas como Samuel pode ser sacerdote se os filhos de Samuel é que deveria ser? Deus rompeu, realmente, Ofni e Finéias devia ser, mas Deus rompeu por causa de Eucana. Agora, Eucana era filho de quem? Corá. Gente, é rápido. Vixe, meu Deus, o tempo voa. Estava lendo a Bíblia, lá Salmos. Depois de Davi, quem mais escreveu Salmos foram os filhos de Corá. Os filhos de Corá, os filhos de Corá, os filhos de Corá. Eu disse, esse tal de Corá deve ter sido uma pessoa muito importante. Com certeza não foi aquele que se rebelou contra Moisés. Corá, primo de Moisés. Estão entendendo aqui o mistério? Porque não aceitou Arão como sumo sacerdote. Aí a vara de Arão teve que florescer e provar para todo o povo que Deus realmente estava com Arão. Lembra dessa história? Por causa desse indivíduo aqui, ó. Quem assistiu os 10 mandamentos aqui? Levanta a mão, por favor. Eita, tão lembrado de tudo, né? A terra prometida. Por causa desse indivíduo aqui chamado Corá, quem não assistiu, assista. Abre muito entendimento. Por causa desse indivíduo, morreu Datã e Abirão, seus comparsas. Morreram 250 levitas. E morreram 14.700 pessoas que seguiram Corá. Tem ideia do que é isso? 14.700 pessoas que seguiram. Primeiro a gente percebe que o cara era influente, eloquente, persuasivo. E a tenda de Corá se abriu e engoliu toda a sua tenda, juntamente com tudo que tinha. Bens, patrimônios, pertences. E filhos e esposa. Agora, como é que pode, se os filhos dele estão aqui? Simplesmente os filhos de Corá, é lindo demais, chega até a se arrepiar. Não compactuaram com o pai. Eles tinham que escolher entre pai e o tio. Mas não era somente pai e tio. Era o certo e o errado. E eles tiveram um discernimento para saber que o sangue não pode falar mais alto. A verdade tem que falar mais alto. E eles simplesmente deixaram de estar com seus pais para estar com Moisés. Aí Deus diz bem assim, Moisés, separa para mim os filhos de Corá, porque para sempre eles me servirão. E dos filhos de Corá Deus fez cantores e compositores. E a gente está cantando salmos e nem sabe que foi dos filhos. Salmo 42. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma suspira por ti, ó Senhor. Filho de Corá. Gente, terrível, né? Essa história. Oi? E viraram profeta. Gente, essa informação é tão forte que eu preciso mostrar a vocês. Números... Deixa eu ver onde se encontra, viu? Números 16. Vamos ver Números 16, versículo 35. Precedente do Senhor saiu fogo e consumiu os 250 homens que oferecia o incenso. Falou da morte de 250 homens, não falou? Agora vai lá para o versículo 49. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de quem? Por causa de quem? Corá. E aí você vai para a epígrafe do texto, você vai ver a rebelião de Corá, Datã e Abirão.
Aí no versículo 20 você vai encontrar os rebeldes castigados. Quer entender melhor essa história? Leia Números 16. Leia Números 16. Gente do céu, como é forte isso aqui. Um homem influenciou Datã e Abirão. 250 homens foram aqueles que foram se rebelar contra Moisés. Cada um deles acendeu incenso. Chegaram lá com as suas lâmpadas. Deus fez com que aquelas lâmpadas simplesmente consumissem cada um daqueles homens. 250. Como aqueles homens tinham familiares, os familiares ficaram revoltados. Não, por causa de Moisés, por causa de Moisés. Aí Deus, eu vou cessar essa praga de vez. 14.700 pessoas. Lembra quando Hebreus diz, cuidado com a raiz de amargura. Uma raiz de amargura contamina toda uma congregação. E o pior é que Corá era levita, gente. Quem assistiu a Terra, é a Terra Prometida ou os 10 Mandamentos que fala sobre Corá? Os 10 Mandamentos, né? Pronto, quem assistiu viu que ele era levita. Ele era levita. Mas ele queria mais. Ele queria mais. Ok? Então eu acho que deu para entender, né? Deu para entender uma noção do êxodo. Está clareando aí, irmão? Está clareando aí a mente? Qualquer coisa? Pergunta. Vamos em diante. Curiosidade do livro. Praga. Quantas pragas foram? 10 pragas. Aqui estão as 10 pragas, aqui estão as referências. Vou ser muito rápido aqui, tá? O rio Nilo em sangue atinge diretamente uma divindade chamada Aspe, que era o deus do Nilo. Atinge diretamente. O Nilo era tratado como uma divindade. Eles veneravam, adoravam o rio Nilo e havia essa divindade. O politeísmo, a crença de vários deuses era muito atuante no Egito. Então Aspe era essa divindade. Havia outras divindades que conservava, mantia o Nilo, e isso vai estar escrito no livro. Mas a principal é Aspe. E depois que o rio se transforma em sangue, é sangue mesmo, gente. O rio não ficou vermelho simplesmente, não. É sangue, sangue fede. Sangue não fede, quem trabalha com a área de saúde aqui sabe que sangue fede. Então, é interessante que as 10 pragas ela tem uma sequência. Na medida que o sangue, o rio Nilo se transforma em sangue, a ideia é justamente expulsar o que do rio Nilo? As rãs. Só que aí a mão de Deus fazendo com que as coisas se multipliquem. Aí vem as rãs. As rãs atingem uma divindade chamada Heket. É cabeça de rã e corpo de mulher. Ela era a deusa em forma de rã. Era a deusa da fertilidade, porque a rã se multiplica rápido, né? Aqui, hoje não, mas eu lembro que morando ali próximo da Chesse, naqueles apartamentos, morando próximo do hospital, perto daqueles apartamentos, a gente morou muito tempo ali, quando vinha a praga de sapinho, gente, vocês já viram isso aqui em Paulo Afonso? Era muito sapinho, era sapinho para tudo que é lado. Vocês já viram isso aqui? Era muito, você não conseguia andar sem matar, era muito sapinho, muito. Aonde? Na Boa Ideia, né? Imagina ali, Carro do Lago. Porque era a deusa da fertilidade, a deusa da fertilidade. Então os egípcios adoravam. De repente, quando vê aquelas rãs invadindo suas casas, invadindo tudo, imagine a tormenta. Né? Depois vem o piolho, Êxodo 8, 16, 20, é o deus Tote. É o Deus da magia. Por que isso? Porque se você for olhar o texto bíblico, e aqui Deus foi muito irônico, Deus é hilário. Né? Deus é hilário demais. Moisés pega um pouquinho de terra do Egito, que era considerada sagrada, e simplesmente joga. E a partir de então, essas terras se transformam em piolho. Não, eu estou confundindo as coisas. Aí são as moscas. Ok, rebobinando a fita. Perdão. O piolho é o Tote, é o Deus. Não é isso mesmo. Desculpa. Pega a terra, por causa da palavra magia, pega a terra e joga, e a partir dali se transforma em piolho. Só que os egípcios, todos eles se raspavam, porque para eles o piolho era imundo demais. Cleópatra, ela usava peruca. Quem sabe aqui que as egípcias usavam peruca? Era com medo dos piolhos, né? E o piolho era uma maldição.
E eles, os egípcios, eram muito higiênicos. Isso aí já é o excesso de higiene. Os homens eram metrosexuais naquela época, já se maquiavam, né? Dava para ver nos filmes e nos desenhos, não é? E quando faz isso, os piolhos começam a atingir, começam a afrontar. E aí, meu irmão, é terrível, porque Deus está atingindo justamente Tote, o Deus da magia. Os sacerdotes egípcios conseguiram fazer a primeira praga, transformar água em sangue, a segunda praga, mas não conseguiram imitar a partir da terceira. E foi uma afronta. Ótimo, Arão bate o cajado no pó da terra e o pó da terra sobe e se transforma em piolho. Isso é uma afronta, porque para eles Tote é o deus da magia e todos os mistérios só Tote poderia fazer. E agora os piolhos começam a invadir tudo. E meu irmão, agora voltando, já não estou mais ministrando, ou lecionando, estou ministrando. Eu acho isso lindo. Os egípcios abominavam o homem de barba. Era abominável. José, quando é chamado para estar na frente de Faraó, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele arranca sua barba. José me ensina que existe uma diferença grande entre bajular e honrar. Ele honrou Faraó ao raspar sua barba, mas ele não bajulou Faraó ao se ajoelhar. Todo mundo se ajoelhava diante de Faraó. José não se ajoelhou, não bajulou, mas na hora de honrar, honrou. Vocês estão entendendo o mistério? Líderes podem sim ser honrados. O que não devem é ser bajulado. A linha é tênue, mas tem muita gente dizendo, eu não vou bajular, não vou bajular, não vou bajular, e acaba desonrando. Lembre-se de José. Agora, a barba para o judeu é algo sagrado. Quando me chamaram para pregar em Orlando, Vanessa estava comigo nesse dia. Foi comigo, né? Aí o camarada da minha foto do WhatsApp não tinha barba. Aí quando ele disse, me manda umas fotos para fazer um cartaz, eu enviei umas fotos com barba. Sou pastor, pelo amor de Deus. Olha, o nosso ministério não aceita pastores com barba. Se o senhor quiser, eu arranjo outra igreja para o senhor pregar, para não ficar deselegante aqui, uma igreja batista. Mas olha, a Assembleia de Deus... Acabei entregando a igreja. Foi um ato falho, tá? Os psicólogos ficam só ouvindo a pessoa, que uma hora ou outra ela solta. É chamado ato falho. Essa Assembleia de Deus, ministério, já que eu entreguei, está entregue de vez. Desse ministério não aceita. Se o senhor teria algum problema de tirar a barba, eu disse, irmão, problema nenhum. Se é para o nome de Deus ser glorificado, eu raspo até o cabelo. Minha mulher me mata no outro dia. Mas eu faço isso, tranquilo, não é? Mas para o judeu, a barba é algo sagrado. E José abriu mão disso para honrar Faraó. Agora, se você quer honrar seu patrão e você percebe que essa honra desonra a Deus, aí, meu irmão, você já escolheu quem é o Senhor da sua vida. Não é Deus, é o seu patrão. E a gente sabe que você faz isso, não é por ele. É com medo de perder os prestígios. Ok? Piolho, então vem Tote. Atinge diretamente a Tote e outra. Tote é o deus da magia, mas existia outra deusa que era chamada a deusa da higiene. Mas Tote é o maior ofendido nessa história. Depois vem as moscas. Êxodo 8, 20 e 32, que é uma divindade chamada Pati, criador do universo, da flora e da fauna, sobretudo do equilíbrio da natureza. E de repente, quando começa a mosca, gente, mosca, pensa um negócio chato, é mosca. Não é? Raul Seixas até fez uma música na música, né? Eu sou a mosca. É essa música? Que coisa perturbada é mosca. Imagina a mosca. Eu não sei se acontece isso com você, mas de repente umas... Que coisa perturbada é mosca. Isso. Dona Maria José, você acabou de me dar uma ideia. Eu vou acrescentar nessa linha no livro. Está vendo como é bom? Consequências. Que é justamente atingir o meio ambiente completamente. Verdade.
É interessante como uma praga chama outra, né? Piolho você coça, abre o ferimento. Aí vem a mosca, contamina já aquele ferimento aberto. Aí depois vem o quê? As pestes. Depois vem as úlceras. Tudo uma sequência. Interessante. Eu vou colocar a consequência que eu achei interessante essa observação. O outro deus é Ató. Êxodo 9, peste dos animais. Ató é uma deusa em forma de vaca. A vaca era celebrada. Ainda é em alguns países nessa região da Ásia. E da África também. Apis era o deus em forma de touro. Então, quando eles veem suas vacas e seus touros considerados sagrados morrendo, aquilo era uma paranoia, gente. Depois vem úlcera nas pessoas. Ísis, deusa da vida e da cura. As pessoas estão morrendo por causa da úlcera nas pessoas. Depois vem a Saraiva. Saraiva era o quê? Chuva de meteoro, fogo caindo do céu. Nut, deusa do céu. Depois vem os gafanhotos, né, que atinge diretamente a consequência da agricultura, o campo. Os gafanhotos vêm com Sete, deus da colheita. Não havia mais colheita. Depois vem as trevas, a principal divindade chamada Ra, que era o sol, e Horus, deuses do sol. Ainda tem mais 2 deuses do sol. Politeísta é assim. Então esses são os principais. Outra, quando a Bíblia nos fala sobre trevas, densas trevas, não era uma escuridão qualquer, era densas, era como se fosse uma fumaça que você sentia. Os 10 mandamentos mostram isso, né, gente? Quem assistiu vê. É como se você pudesse tocar, era densas trevas, de tão intensa que elas eram. E não adiantava acender lamparina, que era densa justamente porque apagava. Detalhe, ou melhor, o rio Nilo, deixa eu voltar aqui, deusas do céu, aqui, moscas, Criador do universo. Pátio foi envergonhado, porque na região de Gósen, onde ficava o povo de Israel, essas pragas não atingiram. As pragas não atingiram os hebreus. Os escravos ficavam em uma outra região e não foram atingidos. Trevas, morte do primogênito, Osíris, doador da vida. A morte do primogênito é uma afronta a toda a divindade, principalmente Osíris, que era considerado o doador da vida. Sobretudo, a morte do primogênito acaba com a dinastia. Quando um faraó morre, quem é que o sucede? O seu filho. Ou seja, sabe o que é que Deus está fazendo? Assim como um faraó no Egito matou todas as crianças hebreias, lembra dessa história? Que Moisés é salvo por um milagre. Eu vou atingir todas as crianças egípcias, primogênitas. Só que não era criança não, meu irmão. Você podia ser avô, se você era primogênito, você morria. Bem assim, isso, o clamor da região de Gósen, dos hebreus, ou melhor, o clamor, o grito, o desespero dos egípcios será maior do que dos hebreus. E de fato foi. Os irmãos estão entendendo? Quando o faraó mandou matar todos os meninos, crianças. Mas quando Deus puniu, era todos os primogênitos. Todos os primogênitos. Os irmãos estão entendendo até aí, né? Indo adiante, compêndio geográfico de Êxodo. Vamos entender o mistério. Gente, a região de Gósen é essa. Aonde, se eu botar aqui, o pessoal ali não vê, né? A região de Gósen é essa. Aqui estavam os escravos, a vila dos escravos. E aqui estava a região do Egito. Gente, o caminho de Gósen até Cádiz Barneia, essa rota aqui, era apenas um caminho que está descrito aqui, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2. Era uma estrada de apenas 11 dias. 11 dias. Deus fez com que o seu povo, aqui, eles andaram em círculo. Porque não estava obedecendo e voltava a estaca zero. Você está na fila da bênção, de repente você é reprovado, você vai voltar para onde?
Final da fila. Imagina, você está na fila do banco cheia, de repente você percebe que esqueceu o documento em casa. Eita, meu Deus do céu. Volta para casa pegar o documento. Quando volta para a fila do banco, volta para o fim da fila. O povo andou em círculo. Gente, isso aqui é muito sério, já não estou lecionando, não estou ministrando. Eram apenas 11 dias. 11 dias se tornaram em 40 anos. Por causa da desobediência. Então a desobediência faz com que a sua bênção se prolongue, se postergue. Cuidado. E aí eu estou falando aqui, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está ministrando no seu coração acerca dessa verdade. Amém? Comparando em dias, né? 11 dias contra 14.600 dias. De Cades Barneia para Canaã, que é essa região toda onde Israel está, eram 4 dias. Então, quando alguém diz que a estrada era 15 dias, não está mentindo. Era justamente isso. O povo desce a Mara, aqui o povo é rebelde, o povo murmura, o povo reclama de tudo o tempo todo. Aí aqui é o Monte Sinai. Essa imagem não vê tão bem. Por isso que você tem que comprar o livro. Monte Sinai aqui. Depois o povo sobe, desce e sobe, e assim vive a vida do povo até depois de 40 anos entra. Então o tempo que passaram no deserto está escrito aqui, Êxodo 12, 40 anos. Real distância, 11 dias. Deus, Êxodo 13, o próprio Deus vai dizer, os levei pelo caminho mais difícil. Sabe para quê? Já não estou lecionando, estou ministrando. Para que eles não voltassem para o Egito. Aí eu lembro da minha mãe, quando eu me converti, ela, meu filho, cuidado com a prova do novo nascimento. O camarada se converte e pensa que tudo vai ser flores. E mas as pétalas, né, não anulam os espinhos. Aí tem os espinhos da caminhada. Aí a gente pergunta, meu Deus, por que esses espinhos? Porque se não tiver os espinhos, você volta para o mundo. Aí Deus permite as dificuldades para que você venha amadurecer, se fortalecer espiritualmente, senão você volta para o mundo. A estrada era essa. Se você ler em casa Êxodo 12, 40, você vai ver. Estrada era essa. Aqui 11 dias, aqui 14 dias. 11 dias, ao todo 15 dias aqui. Mas por que Deus usa eles pela estrada mais difícil? Deus vai dizer tudo isso em Êxodo 12, 40. Eles iam ver os filisteus, ia temer os filisteus e ia voltar para o Egito. É o mesmo povo que diz bem assim, nós somos como gafanhotos, eles são gigantes. Aí Deus permite que a estrada seja mais difícil. Estão entendendo o mistério aí, irmão? Eu sei que o Espírito Santo está explicando, ele é o Paráclito divino. Gente, os milagres no livro, permita-me adiantar essa parte. Quais são os milagres no livro? Sarça ardente, a vara de Moisés se transforma em serpente, a mão fica leprosa. Detalhe, já não estou lecionando, estou ministrando. Escute. A vara de Moisés vira serpente 2 vezes. Uma Êxodo em capítulo 4, versículo 3, outra Êxodo 7, versículo 1. Qual a diferença? Quando ela vira serpente, ele está sozinho com Deus, na primeira vez. A segunda vez, ele está na frente de todo o povo hebreu. Se Deus quer fazer algo contigo na multidão, ele vai fazer antes particular. Quer cantar para a multidão? Canta particular. Quer pregar para a multidão? Prega particular. Eu pregava para todos os espelhos que tinha em casa. Nenhum deles se converteram. Mas que eu pregava. Eu pregava para um papagaio, quando de repente o papagaio de resto começava a dizer, glória a Deus, aleluia. Eu olho, pelo menos uma. O que você quiser fazer para a multidão, antes faça particular. Estão entendendo o mistério? Eu acho que vocês estão entendendo. Né? Começa particular e depois vai para a grande multidão. Assim foi com Moisés. Eu acho Deus tão irônico, porque quando aquela cajada ele solta, vira uma serpente, Deus diz bem assim, pega ela pelo rabo. Quem já se viu pegar serpente pelo rabo? Serpente se pega pela cabeça, né?
Deus gosta de contrariar. É para testar a fé do camarada. Mas se eu pegar ela pelo rabo, ela pega pelo rabo. E Moisés pega pelo rabo e a serpente vira cajado de novo. É obedecer, meu filho. Não use sua lógica para se relacionar com Deus. Você vai se dar mal. Estão entendendo o mistério? Ok, né? Então vamos lá. As 10 pragas do Egito, a coluna de nuvem de fogo, o mar dividido, o exército afogado, a água amarga se transforma em potável. Eu tenho uma pregação recente no livro eu vou falar sobre as águas amargas de Mara. Aquelas águas tinham magnésio. No Brasil não tem magnésio porque não tem vulcão. E aqueles magnésios que existiam era para purificar as impurezas do rio Nilo, que gerava úlceras. Então o pessoal ia tomar aquelas águas amargas justamente com esse objetivo, de curá-los dos males que traziam do Egito e prepará-los para a caminhada no deserto. Existia vários sais minerais, vários recursos que aquela água tinha, sabe, que fazia o bem. Fazia o bem. A gente teve no Mar Morto ano passado, eu, minha mãe e minha esposa, e a gente via as pessoas pegarem lama, pegarem águas, porque aquelas águas são extremamente saudáveis. As pessoas saem daqui, não é por religião não, para ir se banhar naquelas águas, né, e trazem. Vanessa viu os produtos, né, trouxe também, minha filha? Comprou, foi? Já usou ou não? A lama ainda não, né? Trouxe a lama, está lá guardada, porque são medicamentosas, são medicinais, então fazem muito bem. Cura até, é bom até para psoríase, né? Água sai, ajuda no tratamento. A água sai da rocha, a derrota do Amaleque, envio dos codornizes maná. No livro, nós vamos comentar um pouco sobre todos esses mistérios. A tipologia do Êxodo. Tipo é a figura, né? É como se fosse a imagem. E o antítopo é como se fosse a sombra. É como se fosse a realização. Deu para entender? Um tipo é como se fosse a profecia e o antítopo é como se fosse o cumprimento. Então, um tipo, na realidade, que é a sombra e o antítopo é o cumprimento. Então, quando a Bíblia fala sobre, em Êxodo 12:3, o Cordeiro Pascual, lá o apóstolo Paulo discerne que esse Cordeiro Pascual era Jesus. Quando Moisés pedem para matar um cordeiro, era justamente a Páscoa. Quando Jesus morre, é justamente a Páscoa. E Paulo vê que Jesus morreu como Cordeiro Pascual. Só que a primeira Páscoa desse cordeiro, tipo, era para livrar o povo do Egito. Essa segunda Páscoa em Cristo é para livrar definitivamente o homem do domínio do pecado. Vocês estão entendendo a analogia? Em Gênesis, quando a gente for falar sobre tipologia, a gente vai entender o que Paulo entendeu. Que Adão, que tem o primeiro Adão e o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Através do primeiro Adão veio a morte. Através do segundo Adão, que é Jesus, veio a vida. Estão entendendo, né? O outro tipo, o sangue do Cordeiro, né, que livrou o pessoal da morte, é o sangue de Cristo. 1 Pedro diz que vai nos livrar. Tudo isso é alusão. O que é tipologia? Quem não teve aqui aula passada não vai entender, vai ficar um pouco perdido. Tipologia são fatos e acontecimentos que ocorreram no Antigo Testamento, fazendo em si alusão àquilo que ocorreria no Novo Testamento. Quando a gente chegar em Números, a gente vai ver que Deus pediu a Moisés para levantar uma serpente de bronze. E as pessoas, quando olhavam para essa serpente, era curada. E essa serpente fazia uma alusão a Cristo. Nós vamos ver isso quando chegar em Números, tá? Vamos lá. O maná, Êxodo 16:15, o maná, 1 Coríntios 10:3. Paulo vai dizer como Deus alimentou o povo no deserto, Jesus veio para ser o nosso maná. O próprio Jesus diz, eu sou o pão da vida. Aquele maná veio e vocês tiveram fome, mas esse maná aqui veio para alimentar a vossa fome, e vocês nunca mais terão aquele que comer deste pão. A rocha ferida, quando a rocha era agredida, fluía água. 1 Coríntios 10:4, Paulo vai dizer que aquela rocha é Jesus. E aqui, gente, o tabernáculo, que era Jesus, que era uma alusão a Jesus Cristo. Tudo no tabernáculo, tudo. Eu dei uma aula esse ano, eu acho ainda, que foi sobre o tabernáculo.
Tudo que havia no tabernáculo era uma alusão. O candelabro, o menorá e castiçal, os 3 nomes chamados, né, faziam uma alusão a Jesus. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo. O pão da propiciação fazia uma alusão a Jesus. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. As cortinas, tudo que há, o holocausto, a arca da aliança, tudo no tabernáculo faz uma alusão. Então, o tabernáculo no Novo Testamento é Jesus. Mais do que isso, resumindo, simplificando, sendo prático e objetivo, quando Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você sabe o que é que Jesus está dizendo? Se você sabe, beleza. Se você não sabe, está vindo aqui pela primeira vez, ou nunca ouviu o pastor falar sobre isso. Quando Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente não entende por causa do intervalo de tempo, de distância que existe entre as palavras de Cristo e a nossa geração. Mas existia 3 compartimentos. E as divisões desses compartimentos no pátio era chamado caminho, verdade e vida. A porta para o pátio era chamado caminho. A porta para o santuário era chamado verdade. A porta para o Santo dos Santos era chamado vida. Resumindo, preste bem atenção aqui, não tem um desenho do tabernáculo, ficaria bem melhor. O tabernáculo era dividido em 3 compartimentos. O primeiro era pátio, só podiam os levitas estarem lá. O segundo era o santo lugar, só podia estar o sacerdote. O terceiro era o Santo dos Santos, que só podia estar o sumo sacerdote, mesmo assim uma vez por ano. E o acesso a esses locais, compartimento, era chamado caminho, verdade e vida. Quando Jesus disse para o judeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eles entendem. Só há uma maneira de entrarmos no Santo dos Santos, através de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, o véu do templo se rasga, fazendo alusão que agora o acesso está livre, não pertence mais, não é privilégio de um homem só, mas de todos os homens que assim desejarem. Tremendo, né, gente? Deu para entender até aí? Os tipos antítipos? Vamos lá, apologética no livro de Êxodo, os magos do Egito. Apologética é a defesa da fé. Existem muitas questões a serem observadas, mas nós vamos ser práticos, tanto aqui quanto no livro. Não vou falar sobre todas as polêmicas não, mas as maiores polêmicas é essa. Os magos do Egito, pastor, como foi aquilo? Eles conseguiram imitar as pragas? Conseguiram. Quando Moisés faz com que o seu cajado se transforme em serpente, eles também fazem. E qual a resposta para isso? A resposta é que o ocultismo. O ocultismo. Que o inimigo tem poder. Ele não é o todo-poderoso, mas o inimigo tem poder. Então, alguns questionam, os magos do Egito, o que foi que aconteceu? Como foi aquilo? Qual a explicação? A explicação é que eles usaram magias, usaram de feitiçaria, e através do ocultismo eles conseguiram realmente imitar. Eles são poderosos? Só não é o todo-poderoso. É tanto que eles conseguem imitar até a segunda praga e as outras ele não consegue mais. Deu para entender aí? Essa polêmica que é até tão simples. A abertura do Mar Vermelho. Vem um vento que passa do leste, abre, um vento que sopra tão forte que abre as águas do Mar Vermelho e fica em torno de 1 metro de profundidade e as pessoas conseguem atravessar. Alguns cientistas céticos, agnósticos, explicam o fenômeno dessa forma. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Agora o que me impressiona é a coincidência que Moisés coloca o cajado e na hora acontece. Esse fenômeno acontece uma vez a cada 100 anos e nos últimos 400 anos não aconteceu, devido ao desequilíbrio ambiental. Pois não, Saulo? É verdade. Verdade. E o outro detalhe, para ser bem irônico também, é como é que o faraó e o Egito todo, os soldados do Egito, morrem em 1 palmo de profundidade. Se afoga em 1 palmo. O interessante é que a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado com os pés enxutos. Então, se você quer alegar que o milagre foi simplesmente uma explicação natural,
Eu não descarto a possibilidade de Deus usar esse vento. A Bíblia diz que foi um anjo abrindo. Não descarto essa possibilidade, né, de Deus usar os fenômenos da natureza para cumprir os seus propósitos. Agora, anular Deus dessa história, meu amigo. Os querubins da arca. Essa é um pouco mais polêmica. Pastor, Deus disse a Moisés para não fazer nenhuma imagem de escultura. Verdade? Verdade. E por que Deus pede para Moisés desenhar na arca da aliança 2 querubins? Uma verdade não anula a outra, né? De fato, Êxodo 20, os mandamentos é: não farás para ti imagem de escultura. Deus foi muito claro, enfático, categórico quando disse: não faça para ti imagem de escultura. Para você adorar, para você venerar, não faça. Agora, quando Deus pediu a arca da aliança, não pediu para os homens, pediu para ele. Mas, pastor, mesmo assim, está difícil complicar. Eu vou tentar te ajudar. O acesso era restrito. O homem só entrava uma vez por ano. E quando entrava naquele lugar, não era para adorar os querubins da arca, era para adorar o Deus dos querubins e da arca. Mas, pastor, está muito complicado ainda entender. Tudo bem. Quando os homens na frente fizeram da arca da aliança um moleto, um talismã, e começaram a adorar a arca da aliança, Deus simplesmente escondeu e até hoje ninguém achou. Quando os homens quiserem fazer da arca da aliança uma idolatria. Justamente. Perfeito. Era uma ornamentação. Maria José falou muito bem. Tinha 3 coisas dentro da arca. Quem lembra? A vara de Arão, a vara que floresceu, a concha do maná, e tinha um maná que nunca apodreceu, estava na arca da aliança. Incrível, né, gente? Se você guardasse o maná dele, ele apodrecia, mas ele na arca, ele durou esse tempo todo. Os 40 anos no deserto todinho. Incrível, né? E as tábuas da lei. E os querubins não estão lá em uma posição de ser adorado. Estão em uma posição de adoração. Quase que eu não volto agora. Ai, meu Deus. Isso é esse baba, Nicole, está acabando comigo, viu? Os irmãos veio aqui eu mancando, pode ter certeza. Que é esse baba. Está numa posição de adoradores, não de seres adorados. Eu acho que foi muito bem explicado. Pastor, pena de morte. Deus manda não matar no mandamento, e de repente lá em Êxodo 20 em diante, Deus já manda matar. E agora? Essa é mais complicada, né, gente? Até beber uma aguinha aqui. O mandamento não é não matarás. Porque se o mandamento fosse não matarás, eu não podia matar o cordeiro. Não podia matar os animais para fazer o sacrifício, nem matar os animais para me alimentar. O mandamento é não assassinarás. No original hebraico. E o que é assassinar? Você matar sem motivo, você matar sem propósito, você matar simplesmente por matar na maldade. Agora, não matarás não é esse o mandamento. O mandamento correto é não assassinarás. Por que você vai matar? Você vai matar e a Bíblia vai defender que você vai matar. É forte nessa expressão. Você vai matar primeiro para sobrevivência. Segundo, naquela época, você ia matar para adoração, que era os rituais de consagração. E o terceiro é que você tinha o direito à legítima defesa. E isso a Bíblia vai informar. Se alguém invadir sua casa, né, você pode feri-lo. A Constituição hoje defende isso. Então, por legítima defesa. Estão entendendo o mistério? Então, Deus diz, não matarás, o certo é não assassinarás. Deu para entender? Alguma dúvida em relação a isso? Aí, a confusão, gente, é quando o pessoal, como é que pode um Deus de amor pedir para matar? Deus não deixa de ser um Deus de amor, porque pede para matar. Ao contrário, Ele revela seu amor para com o seu povo. Consegue entender isso? Quando Deus mandava matar, Ele estava revelando o seu amor, de fato, para aqueles que eram seus.
E que amor extraordinário, defender e proteger os seus, em detrimento dos outros, cujo propósito era matar os seus. Eu vou falar isso em um outro livro, nessa apologética. Deixa eu ver que livro é. Acho que é em Josué, quando Deus manda matar todas as crianças, todos os homens e todas as mulheres em Jericó. Aí alguém pode perguntar, mas Deus, que maldade é essa? Bom, não sei se você já ouviu falar de Amã o Agadagita. Já ouviu falar de Amã o Agadagita? O reino são 2000 anos depois. É o reino da Pérsia. Amã Agadagita é ministro de Assuero. Assuero é casado com a escrava Radassa que se tornou a rainha Esther. Esse Amã Agadagita pede a Assuero simplesmente para matar todos os judeus. Todos os judeus. E Assuero assina o decreto do rei que todos os judeus vão morrer. Aí onde Mordecai, tio de Esther, diz, você age agora ou todo o povo morre. Lembre-se que você também é judia, quem sabe Deus não te levantou para essa época. Agora, resumindo a história, quem é esse Amã o Agadagita? Quando Deus mandou Saul matar todos os homens, inclusive o rei, tinha um rei que ele não matou. E como era o nome do rei? Agar. E quando ele não matou o rei, simplesmente um remanescente daquele fugiu. E por que Deus mandou matar o rei dos amalequitas chamado Agar? Porque um dia, quando Moisés sai do Mar Vermelho e vai passando pela região dos amalequitas, Moisés pede permissão. Deixa eu passar? Moisés disse, deixa eu passar. E ele disse, está aqui em algum lugar, deixa eu ver. Aqui é Amaleque. Deixa eu passar, rei Amaleque. Aí Amaleque disse, pode ir. Você não vai fazer nada? Não, não vou fazer nada. E como toda guerra acontece, os soldados vão na frente. Atrás estavam os anciãos, as crianças e os doentes. O Amaleque foi covarde. Ele mandou seu exército por trás e matou todo aquele povo de Deus. Deus jurou a Moisés. Deus deu vitória na guerra. Eles derrotaram Amaleque e eram construtores de pirâmide, né? E não sabiam manusear uma espada, mas Deus fez um milagre. Eles ganharam aquela vitória, mas Deus fez uma promessa a Moisés e disse, Moisés, escreve, um dia apagarei a história dos amalequitas, o nome dos amalequitas da história. Por que Deus não fez aquilo? Porque esperou que o primeiro rei fizesse, quando Israel se tornou uma monarquia. Naquele tempo o pessoal estava peregrinando de um lado para o outro, mas quando se tornou nação era para matar Amaleque. A ordem de Deus através de Samuel para o rei Saul matar todo mundo. O rei Saul, cheio de boas intenções, diz, eu poupei o melhor do gado e poupei a família real. Samuel faz o que Saul não fez. Ele pega e mata o rei Amaleque. Só que foi tempo hábil para que a família real fugisse. 2000 anos depois, toda a nação de Israel está sendo ameaçada por causa de um homem chamado Amã o Agadagita, filho do rei dos amalequitas chamado Agar. Meu irmão, se Deus está te pedindo para fazer uma coisa, faça. Faça, porque se você não fizer agora, lá na frente você vai sofrer consequências terríveis. 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 Por isso que tinha que matar as crianças. Foi explicado isso? Isso eu vou explicar melhor ainda lá em Josué. E por fim, evidências arqueológicas de Êxodo. Gente, tem muitas evidências. A arqueologia submarina descobriu várias carruagens na profundidade do Mar Vermelho. Isso está lá, né, e é comprovado. E encontraram essa tábua aqui, que também é chamada de estela, né? Existem outras estelas egípcias que encontram até no Museu do Louvre, lá em Paris. E essa aqui vai fazer menção sobre as pragas do Egito. Essa estela foi descoberta em 1947.
A data dela é de 1500 anos antes de Cristo, a época do reino do faraó. E aqui os sacerdotes escreveram em, como é o nome? Hieróglifo. Muito obrigado. E aí escreveram dessa forma, desenhado. Né? E aqui fala sobre as pragas. No livro eu vou citar umas 4 ou 3 evidências arqueológicas. Eu não vou citar muitas porque são inúmeras. Eu vou citar pelo menos as principais. Por fim, profecias messiânicas relacionadas ao livro de Êxodo. Olha que mistério. Quando Moisés diz o grande eu sou, Jesus cita essa mesma expressão. Ele falaria essa mesma expressão, o grande eu sou. O cordeiro sem defeito, Paulo fala que ele é o cordeiro sem defeito. O sangue do cordeiro nos salva, Romanos diz. Cristo é a nossa Páscoa, 1 Coríntios. Nenhum ossos do cordeiro seria quebrado. Já está escrito em Êxodo, se cumpre em João 19. Bênçãos para o filho primogênito, Êxodo 13:2, Lucas confirma. Êxodo 15:2, sua exaltação é prevista como Yeshua, Atos, está escrito. Êxodo 15:11, sua santidade, aí fala sobre Lucas e Atos. A rocha espiritual de Israel, seu caráter misericordioso. Então, profecias messiânicas, sabe quantas profecias existem? Mais de 360 profecias no Antigo Testamento acerca de Jesus. Nós vamos ver todas elas no livro, eu vou ter que mencioná-las, e porque é um assunto que a gente não pode simplesmente passar despercebido, tendo em vista que o Antigo Testamento foi escrito com este fim, com este propósito. Ok, nós chegamos ao fim do nosso livro de Êxodo, nessa viagem no livro de Êxodo, e eu imagino, espero e torço para que a sua mentalidade agora possa se ampliar e que você possa entender mais as Escrituras depois dessa jornada. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.